É isso que a gente espera do Galo contra adversários mais frágeis. Bora falar um pouquinho do que foi esse Galo 2 Cienciano 0 pela Copa Sul-Americana? Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Araújo e você está no Galo em 5 minutos. Vamos lá, né, gente? Se tem uma frase curta que dá para resumir o que foi esse Galo 2 Cienciano 0, é domínio absoluto. Hoje o Galo não foi ameaçado em nenhum momento pelo Cienciano, claro que principalmente no segundo tempo teve algumas oportunidades ali, mas o Everson mais uma vez numa grande partida quando foi exigido, mas se a gente olhar o contexto todo da partida e não só lances isolados, foi uma vitória muito tranquila que o Galo construiu desde o início do jogo até o final. Hoje, sem dúvida nenhuma, era jogo para ter feito 3, 4, 5, era para ter sido uma goleada homérica do Galo para cima do Cienciano, esbarrou um pouquinho na falta de pontaria, no goleiro do Cienciano, que em determinados momentos conseguiu ali evitar o pior para o time peruano, mas hoje um jogo de domínio absoluto do time do Galo. Do começo ao fim, o time do Galo foi muito superior ao Cienciano. O Galo teve mais posse de bola, teve mais finalização, mais grandes chances, né, que são aquelas finalizações mais claras a gol do que o Cienciano. O time do Galo dominou muito e é uma vitória que passa muito por uma ideia de jogo que já está sendo construída. O Vitor Barbosa comentou no Twitter que já dá para perceber um esqueleto do time do Galo, e de fato dá para perceber isso. A gente já tem algumas coisas ali que na cabeça do Barba parece que já é algo fixo. Né? Por exemplo, a saída com 3 zagueiros, né, com 3 defensores, o Natanael mais uma vez fazendo esse papel de terceiro zagueiro. Hoje ao lado dele jogou o Juan e o Júnior Alonso. Né? E aí nas pontas, né, fazendo as laterais, a gente tem o Renan Lodge, né, pelo lado esquerdo, e o Coelho se firmando cada vez mais aí como esse ala pela direita. Hoje uma partidaça do Coelho. Né? Eu costumo reclamar muito da parte do Coelho, que falta muito uma melhor tomada de decisão, um melhor refino na tomada de decisão, porque ele é um cara com excelente físico, com um bom drible, com muita velocidade. Eu sinto falta de ter um pouco mais de refino nas tomadas de decisões, e hoje ele foi fundamental na vitória. Afinal, foi dele as 2 assistências para o gol da vitória. O Galo construindo os gols da vitória todas ali pelo lado direito, com o Coelho sendo acionado na primeira, um cruzamento ali perfeito na medida ali para o Renan Lodge aparecendo na área. Aliás, esse é um fato que me chama muito a atenção, como o Renan Lodge aparece muito dentro da área, aparece muito pisando na grande área, sendo ali um elemento surpresa ali que pega as defesas adversárias desprevenidas. E hoje, além do gol, ele teve mais umas 2, 3 chances ali muito claras, cara a cara, ali não conseguiu aproveitar por detalhes ali na hora da pontaria, na hora de finalizar, mas o Renan Lodge tem pisado muito na área, e essa tem sido uma arma muito utilizada pelo Barba aí, com o Renan Lodge, que tem reencontrado o seu bom futebol. Né? Mas o Coelho pelo lado direito sendo esse cara muito incisivo, né? O cara que dá amplitude para o time do Galo do lado direito, o Renan Lodge sendo esse cara da amplitude do lado esquerdo. O Bernard, o Barba Domingues, tem conseguido fazer o Bernard recuperar o seu bom futebol. O Bernard, ao meu ver, vive a melhor fase dele com a camisa do Galo nesses últimos jogos aí, sob o comando do Barba Domingues. Aparece muito bem ali, sendo esse regente na construção das jogadas, aparecendo para apoiar muito o Renan Lodge pelo lado esquerdo, chama os companheiros, é aquele jogador ali que aparece para aquele passe curto, para aquela triangulação, pisa muito na área também, tanto que é dele o segundo gol, né? Mais uma vez na jogada do Coelho pela direita, o cruzamento rasteiro, achando o Bernard dentro da área. Então, o Bernard tem sido um jogador que tem dado muita dinâmica ao meio de campo e ao ataque do Galo, e aí essa combinação Bernard, Renan Lodge pela esquerda, junto com Coelho e Minda pelo lado direito e Cassierra no meio, tem sido uma combinação ofensiva que tem dado muito certo ao time do Galo, e é algo desse esqueleto, dessa ideia de jogo que o Barba Domingues tem conseguido implantar nos últimos jogos. E aí o Maicon na volância, desde que voltou ao time titular, tem desempenhado muito bem o seu papel ali como volante, ajuda muito na contenção das jogadas adversárias, consegue controlar bem o meio de campo ali, principalmente na parte defensiva, e quando tem a posse da bola, aí é muita qualidade na saída de jogo, é um cara que consegue fazer inversões de bola com muita facilidade, então ajuda muito também na construção ofensiva. Então o time do Galo apresenta essa ideia, né? Os 3 defensores, né? 2 volantes fixos ali. Hoje foi o Alexander, jogou muito bem também o Alexander no meu ver, é um cara que quando tem a posse da bola
trata muito bem a redonda, joga muito. Para mim, esse é um jogador de muita qualidade, precisa ter mais espaço no time do Galo, precisa ser mais utilizado, precisa ter mais minutagem. Então hoje foi Maicon e Alexander, e aí Cuejo e Renan Lodge pelos lados, Bernard e Alan Minda ali um pouco pelos lados também, mas aparecendo mais por dentro, e o Cassierra lá na frente. Então esse esqueleto tem dado certo, né? Desde o jogo contra o Cruzeiro para frente, né, o Galo oscilou mesmo ali no jogo contra o Ceará na Copa do Brasil, mas nos outros jogos, até mesmo no empate contra o Botafogo, na vitória contra o Mirassol, jogou muito bem. E hoje o time do Galo, dada a fragilidade do adversário, teve mais a posse da bola. Né, me preocupava muito porque os jogos em que o Galo tinha posse da bola, tinha mais posse de bola que o adversário, eram jogos em que o Galo não conseguia produzir com tanta qualidade. E hoje, diante de um adversário mais frágil, conseguiu produzir, conseguiu ali criar chance atrás de chance. No segundo tempo deu uma desacelerada, né? Obviamente com 2-0 ali, né? Um placar confortável, o time deu uma desacelerada. O Cienciano cresceu um pouco no jogo, tentou assustar um pouquinho. O Everson teve trabalho no segundo tempo, mas se saiu muito bem nos lances de ataque do Cienciano. Depois o Barba ainda fez mais algumas mexidas, colocou o Cissé em campo, e aí o Galo voltou a ter dominância, voltou a ter dinâmica no campo de ataque. O Cissé entrou mais uma vez muito bem no jogo, gostei muito da atuação do nosso menino da categoria de base, aí, o Cissé. Imagino eu que se ele não for embora aí no meio do ano ou no final do ano, é questão de tempo para o Cissé ter espaço no time titular e começar a ter mais oportunidades ali entre os 11 iniciais. Então, para mim é questão de tempo. O Cissé demonstra muita qualidade, demonstra cada jogo ali mais amadurecimento. Então, para mim é questão de tempo para a gente ver o Cissé figurando entre os titulares no time principal, não no mistão, mas no time principal. Então, mais uma vitória do Galo aí sob o comando do Barba Domingues. E é isso, assim, é aquilo que eu falei no início do vídeo. Assim, é isso que a gente espera do time do Galo quando enfrenta times inferiores, quando enfrenta times mais limitados. Né? Faltou ser assim contra o Juventud, faltou ser, tanto aqui na Arena quanto lá no Uruguai, faltou ser assim contra o Cienciano, contra o Puerto Cabello, e o Galo só depende de si para avançar em primeiro lugar. É vencer o Puerto Cabello na última rodada e carimbar a classificação já direto para as oitavas de final. Precisa jogar da forma como jogou hoje, porque o Puerto Cabello é um time inferior também ao Galo, acho que até num nível abaixo do que é o Cienciano, que está bem lá no Campeonato Peruano. Então o Galo precisa fazer isso, precisa se impor, principalmente quando joga em casa, para conquistar o primeiro lugar. Precisa fazer o que fez hoje. É isso que a gente espera do time do Galo. Hoje, assim, de todos os times ali do grupo do Galo, o Galo é superior a todos, e o Galo precisa demonstrar essa superioridade quando encara esse tipo de adversários. Minha gente, lembrando sempre, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, curta, compartilha, espalha para geral, porque aqui a gente fala de Galo sempre. Minha gente, valeu demais e até a próxima.